Tem notícia boa? News. Deixa eu ver se a turma mandou. Não, você. Vai vendo aí, eu vou falar aqui o que eu tenho, tá bom? Eu pego vou a notícia aqui do grupo. Mas eu vou começar o nosso giro de notícias trazendo o número de vacinados e casos de Covid aqui no Brasil, porque são números positivos, otimistas. O país vacinou com a primeira dose cerca de 77 milhões de brasileiros, o que corresponde a quase 37% da população. Mais de 27 milhões, ou quase 13% da população, receberam a segunda dose ou a vacina de dose única, que é Janssen. São Paulo é o estado onde a aplicação da primeira dose está mais avançada em números proporcionais, ou seja, um pouquinho mais de 43% da população. Já Mato Grosso do Sul é onde a imunização completa, primeira e segunda doses, está mais avançado, 22%, um pouquinho mais de 22% dos habitantes já receberam as duas doses. Ainda ontem, Emílio, segunda-feira, o Brasil registrou a maior queda da média móvel diária de casos. São menos de 50 mil por dia, uma redução de 33% em 2 semanas, que é a maior queda desde o início da pandemia. Ou seja, a vacinação influencia muito nesse número positivo. A média de mortes também segue em queda, 20% em 2 semanas, mas ainda assim temos um número bem triste, né? Lamentável, que são mais de 525 mil vítimas da doença aqui no Brasil. Bom, São Paulo confirmou nesta segunda-feira o primeiro caso da variante Delta, que é a variante lá vem o terror. Indiana. Não, o homem de 45 anos está sendo monitorado, ele está com sintomas leves, a mulher e o filho dele também foram diagnosticados com Covid, mas ainda vão aí averiguar se é a variante Delta, a variante indiana. Existem diferenças entre os sintomas, segundo especialistas, dessa variante Delta com a que a gente já está acostumado aqui no Brasil. Por exemplo, essa daí provoca mais o quê? Uma dorzinha de garganta, febre. Já a outra variante, a Covid, que a gente está, que é o maior número de casos no Brasil, já dá aquela falta de paladar, né? Perda de paladar, de olfato, essa daí não. Então tem mais uma coriza, uma dorzinha de garganta e uma febre bem parecida com uma gripe mais simples, assim, mais tranquila, sabe? O que a gente sabe sobre a variante Delta? O que a gente sabe... Eu não sei nada. Por isso que preocupa os especialistas, porque ela é mais transmissível, ela não foi considerada mais grave, com potencial maior de morte, mas ela é mais transmissível. Então pode ser que aqui eu esteja com uma corizazinha, que nem a gente estava lá no estúdio antigo, uma coriza, uma leve dorzinha de garganta, você tá com Covid e não sabe, você transmite, enfim. Mas é teoricamente isso que falam os especialistas. Agora, uma boa notícia para que você quer falar, acrescentar algo sobre Covid? Sobre Covid? Segunda dose, ou não, né, porque gente? senão... Segunda dose. Não, eu vi aqui que foram vacinar 106 milhões. Não, Emílio, o Brasil vacinou 77 milhões com a primeira. Você está contando com a primeira e a segunda, os dois números juntos. Acho que é a soma de doses, exato, com a primeira e a segunda. Agora, tem uma pergunta Não, geral, não, doses doses aplicadas. Primeira ou segunda? É que às vezes a mesma pessoa já levou 2 doses. Doses apliquées. Doses aplicadas é esse número mesmo. Agora, de doses 107 aplicadas. milhões. Uma conta interessante, cara, não sei se você tem o número, se a gente pode pesquisar, é quantas pessoas são abaixo de 18 anos. A gente estava conversando isso. Porque não tem vacina para abaixo de 18 anos. Então, esse percentual da população brasileira não está certo. Nunca vai chegar a 100%. Mas a então, Pfizer ela é autorizada para menor de 18 anos, só que nenhum estado do Brasil começou a vacinar ainda. Lembra que eu trouxe que teve uma cidade, se não me engano, em Minas? Com a Coronavac. Isso. Ó, é o seguinte. A prefeitura suspendeu essa vacinação. Calma, vocês estão nervosos. Não, é verdade. Calma, vamos pensar. Samidana Instituto, você jornalismo. Oi. Eu estou aqui com um site de Covid Visualizer, da Aricam. Esse que eu estou com esse site. Deve ser um site... Não sei de onde é esse site. É um site que eu tenho. Sim. Nós temos aqui no Brasil, para cada 1 milhão de habitantes, 500 mil doses para cada 1 milhão. Só que desse 1 milhão é a população total. Sim. Não tira abaixo de 18 anos. Então, provavelmente, é muito maior esses 500 mil por habitante. Mas eu não tenho esses dados, né, Sam? Estão falando aqui que 70 milhões de habitantes têm menos de 18 anos. Então, é mais ou menos, a gente vai ter o quê?
40 milhões de pessoas a vacinar, né? Então, essa conta é importante, porque enquanto não tiver autorizado... Então, o que eu estava vendo é o seguinte... E por isso que graças a Deus vai acabar. A gente já vacinou metade dos possíveis. Isso. Sim, dos possíveis. As pessoas, porque é difícil, porque nem o Sami, ele tentou fazer ele tentou fazer os dados e tal. Só que os dados aqui, o que acontece? Os testes, eles variam de dia para dia, de região para região. Então você não tem muito como trazer isso para matemática. Fica difícil pro cara, porque ele não tem os dados. Não, e tem muito dado errado também. Tem um grupo aí de pesquisadores que eu faço parte, falando assim, se eu acreditasse piamente nos dados, eu ia falar que no Brasil tem 50 presidentes, porque o cara põe que a profissão dele é presidente, tem gente com 2 anos de idade que já tem doutorado. Por quê? Porque os dados, além de ter dificuldade do acesso, eles são ruins. Teve esses dias na internet uma jornalista que falou as vacinas estão vencidas, sei lá. E no fundo, era muito mínimo o número de vacinas vencidas. Ela errou ao não fazer uma análise de dados básica e supor que tudo que está no sistema é uma informação correta. Por isso que é tão difícil trabalhar com dados no mundo. Mas o Brasil tem essa dificuldade, eu diria que é um pouco pior. Então, o que acontece? Hoje em dia você vê quem está internado, são as pessoas de 40 anos que estão sendo vacinadas agora. Então, provavelmente, logo, a gente não vai estar livre dessa, você viu que eu trouxe Covid. Agora, quanto tempo vai ser a imunização tal, isso a gente não sabe ainda, porque ainda está no meio da pandemia, né? Ô, Emílio, mas... sem pandemia, a gente está no meio. São Paulo começa há 39 anos na quinta. 39, é isso. Então, mas você não viu que finalzinho da semana passada eu trouxe essa notícia que foi divulgada também da queda de mortes de pessoas idosas acima de 60 anos, porque foi a população que foi mais vacinada até esse momento, os idosos, pois é. Isso. Então agora vai reduzindo cada vez mais. Então é isso. Bom, aí a respeito, agora uma pegada mais de economia. Boa. Foi prorrogado o auxílio emergencial, foi publicado hoje no Diário Oficial da União, que o benefício acabaria em julho, mas agora foi prorrogado também para agosto, setembro e outubro. O Ministério da Cidadania também informou que serão mantidos os valores pagos atualmente, que são pessoas que moram sozinhas, R$ 150 por mês. Mulheres, chefes de família, R$ 375 por mês. Demais beneficiários, R$ 250 por mês. Esse calendário completo ainda vai ser divulgado pela Caixa Econômica Federal, que é responsável por fazer estes pagamentos, estes depósitos. Lembrando que os depósitos são feitos por meio de conta poupança digital Caixa, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Candidato. Sim, isso aumenta. Candidato. O que mais? Que mais? Bom, como a gente tem falado isso de toda semana e também é capa de todos os noticiários, a CPI da Covid também está ouvindo hoje. Os senadores estão ouvindo uma servidora do Ministério da Saúde que seria responsável por autorizar a compra da vacina indiana Covaxin, que teriam irregularidades envolvidas aí. Até o momento ela negou, até onde eu vim aqui até o programa e pude acompanhar a CPI, ela negou que houvesse irregularidades e afirmou que não é verdade que havia pagamento antecipado e que aprovou apenas uma mudança na quantidade de doses. Lembrando que essa vacina é a mais cara negociada pelo governo até o momento, é alvo de 4 investigações, por isso que na semana passada o Ministério da Saúde resolveu suspender, pelo menos temporariamente, o contrato com a indiana Covaxin. Na quarta-feira, amanhã, será ouvido o ex-servidor da Saúde, Roberto Dias, que foi exonerado na semana passada, porque ele é suspeito aí de cobrar propina de $1 para cada dose de vacina para fechar o contrato da vacina AstraZeneca com aquela empresa que a gente trouxe também, como que é? Até esqueci o nome da empresa, são tantas empresas envolvidas, enfim, que você esquece. Bom, e na quinta-feira, é muita coisa, muita informação. Da VAT, pronto, lembrei. A CPI recebe na sexta, o que é um depoimento muito importante, só que em sigilo, com o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, uma sessão secreta, na qual ele promete falar sobre a interferência do governo federal no combate à pandemia no Estado. Ele conseguiu esse direito, essa prerrogativa de ter uma sessão secreta com os senadores. Muito bem. E os Correios? Bicho. Eu tô sabendo. E o lance da Eletrobras também, que agora o Supremo vai avaliar e pode demorar ainda mais a venda da Eletrobras.
Supremo Olha o que o papai Lula falou, ó. Esse negócio de tentar privatizar os Correios, se o governo não sabe administrar, para que governo? Essas empresas que eles querem vender agora são estratégicas, foram construídas com muito suor do povo. Para dividir a grana com a companheirada. Então, o governo poder de induzir nosso É bem desenvolvimento. estratégica. A gente não consegue fazer o mínimo, que é saúde, segurança, educação. Não tem sentido nenhum ter Correios. É uma empresa ineficiente, é uma empresa que já foi usada e tem escândalos de corrupção. Especialmente no Mensalão em 2005, com postales do fundo de Malotes, né? pensão. Com postales. Então, quanto menos Estado, eu acho melhor. E a gente vê as raízes aí, principalmente do Lula, querendo cada vez Estado maior, mais maneiras de você colocar aliados e usar para fins, às vezes, não republicanos. E também tem o lance da Petrobras, que aumentou, elevou aí o preço do diesel, né? Pela primeira vez, dos combustíveis, da gasolina e gás de cozinha. Muito bem. Sobre a Petrobras, é a primeira vez desde que assumiu o novo presidente da Petrobras, que é aquele Lune Silva. E a gente ainda está defasado. Indicado pelo presidente. Está defasado, né? O preço internacional do petróleo tem uma defasagem de 5%. Então estava todo mundo esperando, as associações reclamam, mas subiu aí 5%, tanto a gasolina... Na bomba nunca vai cair o preço. Nunca, jamais. Vai cair o preço. A melhor forma de cair preço é com concorrência. E a gente não tem. A Petrobras tem monopólio disso. Então tá muito difícil. Falante hoje, hein, Zé? Eu gostei. Você me fala muito Zé Falante. Passou hoje. a vacina. Eu sou profissional. Passou a vacina. Você tava derrubadaço. Passou o efeito. Eu tomei o amigo do... a cloroquina da Pfizer. Zuckerman me deu uma caixinha pra... Amigo do Emilinho, Viagra, né? Viagra. Você tava meio broxa, você falou. Ele falou que era pra vitamina, pro cabelo.